Com um convidado mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame. O seu café colonial, o café da nona, disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, Luciano Trevisan, eu, também conhecido como eu, e o nosso querido e hidratado Érico Pérez. Muito hidratado. Estamos todos hidratados aqui hoje, né, Luciano? Sim. Acho que sim. Creio que sim. Vamos confiar que sim, né? Vamos confiar que sim. Então tá bem. Então tá, vamos lá. Faz a apresentação do teu primo aí e a gente pode iniciar. Tá bem. Bem, pelo menos eu tenho um primo, né, famoso. Não, exatamente. Vamos lá. Hoje é dia de nepotismo. Nepotismo. Mas o nosso convidado, ele é fisioterapeuta clínico há mais de 14 anos. Ele é especializado em fisioterapia neurofuncional. Ele está fazendo o seu mestrado em Ciências da Saúde pela UniOeste. Já trabalhou na PAI aqui de Francisco Beltrão, já foi um dos sócios da Oasis, da clínica Oasis aqui, já trabalhou em Pato Branco, mas se a gente pudesse resumir a vida dele, é um rapaz que saiu do interior de Francisco Beltrão, da comunidade de Volta Grande do Marrecas, para trabalhar como fisioterapeuta em Dubai, nos Emirados Árabes, por 2 anos. Baita experiência, né? Exatamente, uma experiência que deve ser incrível, daqui a pouco a gente vai saber mais. Mas estamos falando do filho do seu Alois, da dona Roseli, do esposo da Anne, do pai do Antônio e do primo da Alex, que vive pedindo para ele estar aqui. Olha aí. Olha só, isso aí. A Alex é o nosso elo, a nossa prima em comum. Ah, então tá, muito bem. É isso que explica a piadinha do Érico. Nós somos primos. Mas seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. É um prazer estar aqui, né? Desde já agradeço. E vim aí para nós trocar umas informações, umas ideias. Umas ideias aí, né? Mas tá faceiro? Tô faceiro. Começo de ano, a gente vai ficar faceiro. Uma vitalidade diferente. Apesar de iniciar com bastante imposto, né? No Brasil. Janeiro não costuma ser um mês muito fácil, né? Depois de março regulariza tudo. Isso aí. Vamos devagarinho, vai, né? Vamos fazer o nosso protocolo de má educação com o convidado, protocolo de má educação, mas de boa índole com os nossos patrocinadores. Perfeito, né? Isso aí. Exatamente. Vamos lá. Nosso patrocinador mais tradicional, Iraci, cafeteria e confeitaria, que nos fornece essa fofíssima cuca, né? Fofíssima. E esse salame de respeito aqui também. Iraci que está passando por uma nova etapa, né? Iniciou as obras, né? Iniciou as obras. Em breve, uma nova Iraci cafeteria. Mas a empresa continua funcionando, está lá atendendo sempre com um bom atendimento, sempre com produtos de alta qualidade, com aquele ambiente aconchegante. Exatamente. E com o selo de qualidade. Famoso selo. Da família Roara. Isso aí. Que também fornece o café que você está tomando. Um excelente café do seu Luiz. O café do seu Luiz. A despertar aqui no sábado pela manhã, né? Exatamente. E quem mais? Inovata Ambiente, a empresa do Gelson e do Fernando, mais um primo, né? Nepotismo total, mais um primo na jogada. Mas é uma empresa de muita respeitabilidade que produz ambientes móveis de altíssimo nível, conciliando beleza, tecnologia, requinte, e com aquele pós-venda sempre destacado pelos clientes que já estiveram aqui. E quem não visitou ainda a Inovata, visita o showroom da Inovata, porque realmente é surpreendente a loja da Inovata aqui em Francisco Beltrão. Muito bem. Beltrão Net, nosso provedor genuinamente beltronense. Sempre sai aqui para poder aparecer. Ele sempre esconde o plano de 90 megas e fica se justificando. Ninguém mais depois, que é o de 90 megas. Mas ele tem um mérito, ele é usuário, né? Ele é cliente da Beltrão Net. Cliente da Beltrão Net, e recomendo com tranquilidade. A eficiência do serviço, né? Exatamente. Uma empresa, então, genuinamente beltronense, com planos aí de internet de 90, 350, 650, 720 megas, para você assistir as suas séries, né, Érico Pérez? Com tranquilidade. Para poder jogar seu videogame. Exatamente. Isso aí. Quem mais? Nossa querida Carize Cristófilo, que atende em Pato Branco, especializada em harmonização facial e que sempre destaca no seu trabalho o seu cuidado em preservar a beleza natural dos seus pacientes. Isso mesmo. Sempre trabalhando de maneira gradativa e sem exagero. Exatamente. Muito bem. Gostou dessa? Gostei. Fez um back vocal pra ti? Gostei do seu complemento. Ficou legal.
E finalizando, não é nepotismo, mas são amigos de longa data que a gente pode considerar família. Gostou dessa? Olha aí. Viu só? A Nick e o Eduardo aí, gostou? Os proprietários aí da Merise Hospitalar, que outra empresa muito respeitada, e que os profissionais da saúde que vêm aqui, eu costumo elogiar muito bem seu profissionalismo, né? Então aí nós encerramos o nosso time de patrocinadores, né? Eu não sei se já era para ter incluído o Rancho Medeiros. Pois é, a gente está aguardando para ver se eles vão entrar, né? Até agora não houve confirmação ainda, né? Não, ainda não. Diego não se manifestou ainda. Diego não se manifestou ainda, estamos aguardando, mas quem sabe, né? Vamos, né? Tá bem. Vamos pedir pro pessoal, então, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Fernando, já tá inscrito lá? Com certeza. Opa, então. E aí, pedir pro pessoal comentar, interagir com a gente. E nos procurar também nas redes sociais, na rede social, que é no Instagram, né? @cucacomsalame. E aí, por lá, a gente pode dar uma conversada também. Muito bem, e agora? Voltamos ao convidado. E aí, Fernando, nós sempre começamos com uma pergunta capciosa, né? Que é pedimos para que o convidado tente se descrever sem falar de profissão, sem falar de trabalho. Quem é Fernando Bednarski? É assim que fala? Bednarski. É melhor pedir para ele, né? Não, mas esse sobrenome tem umas 20 variações também. Tá. Tem, mas a minha variação é Bednarski. Então, acho que falei certo. Então, eu sou beltronense, nascido aqui e nascido no interior de Francisco Beltrão. E não profissionalmente, eu sou o Fernando que veio de uma origem de família aí de poloneses, né, de agricultores, de filho de pessoas simples, né, e que cresceu junto com a cidade, vamos dizer assim, né? Como as coisas mudaram do tempo de quando eu era criança para agora. E muitas coisas, graças a Deus, devido talvez a criação, ao ambiente que a gente vive, né? Quando eu tive experiências de olhar para outros locais, talvez do mundo, quando fui viver, eu vi o tão bom que Beltrão é. Em DH, em desenvolvimento. Até esses dias eu estava comentando com amigos meus que tinha visto no supermercado Ítalo um menino que trabalha que era da Turquia ou coisa assim, que tinha nascido lá e veio aqui, e o outro menino que trabalhava com ele falou: mas o que você vem fazer da Turquia, vim parar em Beltrão? E eu olhei para ele e falei: sabe nada, né? Sabe nada, inocente. Porque, tipo, olhando para nossa região aqui, para o desenvolvimento que a gente tem, as coisas elas andam mais devagar no desenvolvimento, mas em termos de qualidade de vida é um lugar muito, muito bom. Então, assim, resumidamente, eu sou filho de agricultores, né? E eu sou um cara aí pacato, que trabalha, que vive conforme a gente consegue aí na nossa região. Não tenho muitas descrições a fazer. Mas tu parece ser um cara bem dedicado, né, Fernando? Um dedicado, estudioso. Acho que isso é algo que a gente acompanha aí e consegue ter essa percepção. Eu acho que dentro das possibilidades, nesses 14 anos de pós-faculdade, eu sempre tento fazer o melhor que eu posso, né? Tanto em estudos, às vezes estudar um pouco mais, às vezes nem sempre ele no momento cabe para a vida da gente, né? Às vezes parece ser mais. Quando comecei a fazer mestrado mesmo aqui, teve muitas obrigações dentro do mestrado que acaba às vezes até desviando um pouco, né? Porque o meu filho era pequenininho, né? Então você tem família, você tem empresa, você tem profissão, e naquele momento você olha e fala: por que eu fui inventar isso aí? Só que conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo que o estudo é o caminho, né? Às vezes ele não se aplica num momento, mas a longo prazo sempre os resultados vêm. Então eu acho que dentro desse aspecto eu tento fazer o melhor que eu posso sempre, se especializar, buscar, né? E trazer algo que talvez às vezes eu olho dentro da sociedade, de Beltrão mesmo, e eu vejo que às vezes não é todo mundo que tenha mesmo, e eu tento manter isso, né, como uma forma aí, uma trajetória. Muito bem. Fernando, a gente tem a tradição de querer saber da infância do convidado, do que você brincava,
Quem eram seus amigos? Onde que você estudou? Então, da infância foi lá na Volta Grande Marrecas, né? Se criamos jogando muita rebatida no sábado, no domingo, tomando banho no Rio Marrecas. Aquela rebatida que você pega na trave vale mais. Valendo 2 litros de Pepsi, porque o time que ganha. Boa. Aí jogando bocha. Aí depois de um tempo, as escolas que eram pequenininhas nas comunidades do interior, eu acho que teve um projeto na cidade que acabaram sendo fechadas. E aí eles fizeram como se fosse um colégio que trazia, onde ficava uma sede, né? Então, todas as escolinhas que existiam nas comunidades foram fechadas e foram direcionadas para a seção Jacaré. Nesse momento dessa transição, eu estava na 4ª série, se eu não me engano. E aí a gente começou a estudar na seção Jacaré. Então, já foi uma diferença, porque nós saímos da Volta Grande do Marrecas, que levava batata doce para comer de lanche. Chegamos na seção Jacaré, tinha uma bodega que tinha salgadinho, Coca-Cola. Então a gente já se sentiu muito, já vivendo um perfil de cidade, né? Pegava o ônibus para ir para a escola. Então foi uma mudança assim bem radical. Daí a gente foi para a seção Jacaré. Batata doce para Cheetos, né? Pra Cheetos, é isso aí. Então assim, a gente foi para a escola na seção Jacaré, não era mais multisseriada, era uma sala, eram as séries por sala. Então daí a gente começou a conhecer, conviver. E a minha infância, praticamente, dessa 4ª série até, na época a gente falava até o ensino médio, não, até a 8ª série era. Agora mudou, né? Eu não sei agora vai até o 9º ano. Até a 8ª série a gente estudou lá. E durante esse percurso nasceu, depois de uma festa junina, uma coisa assim, um grupo folclórico, que nós fomos os pioneiros do grupo, vamos dizer assim, né? Eu, o vereador, o Júnior Nese, uma galera aqui da cidade que a gente conhece, fomos nós que iniciamos o grupo Belvedere, de dança italiana. É um polaco no meio. Pois eu sou curioso como é que você conseguiu integrar isso, como é que você conseguiu acesso, né? Daí chegou uma época que a gente contava, falava, mas já tem quase mais polonês, mas daí os italianos falavam, mas o grupo polonês é na seção Progresso. Não, a nona é italiana, tá valendo tudo, né? Alguma raiz tinha. Tem um ascendente aí que garante a minha permanência no grupo. Essa mistura de raças aqui no Brasil, E aí a gente que iniciou, depois de um tempo, teve muitas experiências, a gente saiu na época para dançar, entender o que era coreografia e tal. Foi um complemento aí durante essa fase da minha vida. Aí depois da seção Jacaré, a gente veio estudar realmente na cidade, né? Que lá, da minha idade, eu acredito, até hoje é assim, né? As crianças se criam lá, agora o colégio tem um outro perfil, tipo um colégio integral agora, que eles construíram um colégio novo, mas vai até uma 8ª, 9ª série, e depois quando faz o ensino médio que vem para a cidade estudar, né? Eu estudei um ano no industrial e depois conheci bastante gente ali na frente da Unipar, que era onde a gente estudava, e depois eu passei a estudar no Mário de Andrade, que era onde tinha a maior concentração lá dos Jacaré e da Volta Grande. Sim. Estavam aí. Aí, desse período aí, foi o ensino médio, e daí, no terceirão, eu prestei o vestibular, passei lá na Unicep, e aí lá na Unicep que eu fui fazer fisioterapia, né? Você fez em 2 vizinhos, né? Em 2 vizinhos. Mas como que foi esse interesse pela fisioterapia, Fernando? Como que ela te chamou a atenção? Na minha família, a irmã da minha mãe, que é a minha tia já falecida, ela teve pós-polio, né? Síndrome da poliomielite, com 6 meses. Então a tia foi uma pessoa especial dentro da família e que nós fomos criados, né? Porque a minha tia viveu até 58 anos. Então a gente foi criado, assim, e sempre teve. A minha avó também teve uma artrite reumatoide que era bem atípica, assim, e sofreu bastante durante esses períodos. E aí a medicina foi uma coisa que durante um período da minha vida eu até pensei, mas como a gente vinha de uma cultura de não ter nem tanto conhecimento dos nossos pais, de ninguém, de incentivar isso. Sim. E de muitas vezes olhar e falar assim, olha,
para o cara sair de uma realidade que a gente estava, tanto que lá tem pouquíssimos, eu acho que deve ter um ou outro que deve ter conseguido ter feito medicina e nem é do meu tempo. Então, assim, sair da realidade que a gente tinha, talvez, para encarar a universidade particular é impossível, né? Porque era muito caro. E ir para público teria muito tempo de estudo, né? Sim. Realmente teria que... E aí eu acho que uma das coisas que motivou foi ver isso e durante um tempo que a gente começa a estudar, começa a ver. O meu pai também foi fazer fisioterapia na época, aí conversou, acho que foi no Zanata aqui, aí viu, chegou em casa e falou, olha, acho que é uma boa estudar isso aí e tal. Aí eu acabei tendo esse interesse, eu acredito, voltado dentro desse aspecto aí de ter tido casos na família. Muitas vezes de as pessoas falarem, porque não fez fisioterapia ou deveria ter ido fazer. E eu acho que veio dessa vertente aí. Eu acho muito interessante quando aquilo que te desperta interesse profissional tem uma marca da tua história, tem uma marca infantil, uma raiz, talvez. Uma necessidade, até da família, isso eu tenho visto que é comum também. Isso é muito legal. A própria Gabi, né? A Gabi, quando ela tinha 12 anos, ela sofreu um acidente, ela foi atropelada e ela quebrou os 2 fêmurs, né? E aí ela precisou de muita fisioterapia para reabilitar, para voltar a caminhar, enfim, teve que fazer 2 ou 3 cirurgias, foi algo bem, bem complexo, assim. E foi ali que ela despertou interesse pela fisioterapia, ali que ela decidiu por ir por esse lado, né? Então é bem comum, né? A gente conhece muitos, grande parte é assim. Porque a fisioterapia não é uma profissão antiga, né? Ela tem aí seus 50 anos agora, eu acredito que esteja muito próximo disso ou isso. Então, assim, como não tem muito tempo, até pais que são fisioterapeutas para incentivar os filhos a fazer, muitas vezes que vem numa trajetória de família, né? O pai é médico, o filho é médico, o pai é dentista, o filho é dentista. Na fisioterapia quase a gente não vê muito disso, né? E por ser uma profissão muito nova, eu falo muito nova mesmo, às vezes tem ainda aquela olhar assim de que mas é que fisioterapia não traz o mesmo ganho, não traz o mesmo desenvolvimento que talvez os cirurgiões no passado da medicina tem ainda esse olhar aqui. Agora, quem acompanha algo de fisioterapia de perto tem uma noção de como é dentro da saúde uma das áreas que mais cresce e que mais demanda estudo, né? Porque o fisioterapeuta tem que conhecer muita coisa. Ela acaba agregando muitas áreas, né? Isso. Como a exemplo da medicina, hoje a gente já tem dentro da fisioterapia as especialidades que são regidas pelo conselho, e aí você consegue se especializar em áreas até para tentar diversificar um pouco, né? Ou direcionar profissionais a não querer atuar em tudo, porque muitas vezes os profissionais que atuam, que são não, né, de forma alguma pejorativa, mas ser generalista, muitas vezes você atende tudo e não atende nada. Exatamente. Então acaba direcionando, né? E aí até para o público fica mais fácil, porque se o meu caso é direcionado para a área de ortopedia, eu procuro ortopedia. Se eu procuro neurologia, eu vou para a área de neurologia. Né? E aí a fisioterapia ela vem se consolidando dentro dessas especialidades de acordo com a ciência, né? Então, uma vez não se tinha pouquíssimos estudos. Hoje, graças, né, aí a um bom desenvolvimento que está tendo dentro do Brasil, né, a fisioterapia consegue publicar bastante. Então, cada vez consegue se ter mais certeza daquilo que deve ser feito. Isso. Procedimentos que uma vez eram realizados hoje já não se realiza mais. Né? Ou coisas que entram na moda para fazer e depois cai a terra. Você chegou a pegar isso, Fernando, do início da tua atuação, nesses 14 anos, de alguma prática que você mesmo deixou de lado, assim? Nesse período, você acha que teve técnicas que foram deixadas de lado? Tiveram técnicas que hoje não se deveria mais usar tanto, né? Mas como se vem de uma linha clínica de que o profissional ele é independente para julgar e aplicar aquilo que ele decidir que tem, é muito polêmico muitas vezes esses questionamentos, porque você vê muito hoje dentro de estudos onde você se coloca
a evidência daquilo que funciona, né? E isso está tão inacessível ainda para os profissionais devido a um número muito grande de formações em faculdades à distância, que agora cresceram bastante, e mesmo faculdades que muitas vezes não têm esse olhar ou demonstrar para a formação dos alunos o quão isso é importante. Então, assim, procedimentos que uma vez eram utilizados e que talvez hoje não se tenha uma evidência tão boa, né? Falar dessas coisas é complicado, mas vamos dizer, um exemplo, existia uma vez um forno, chamava-se forno de Beer, que tinha um luz dentro, que eram luzes infravermelhas, né? Que ele serve para aquecimento. Então, isso foi uma coisa que o paciente ia com dor, e aí sabe que quando o calor, a termoterapia pelo calor, ela reduz dor, né? No mínimo, na época, era o que se pensava. Era muito usado. E hoje é um equipamento que já nem se encontra mais nas clínicas, né? Turbilhão de água, as pessoas iam lá, tinham um tanque, aí colocavam o pé, o braço dentro da água. E eu falando isso, talvez alguém pode ainda assistir o que nós estamos falando e falar assim, não, eu ainda uso e funciona. Ainda dá certo. Então, é uma coisa assim, só que dentro de evidência científica, ou mesmo dentro desse cenário, o que se procura através da ciência é falar assim, não é que funciona para um ou funciona para o seu paciente. Tem que funcionar para muita gente e ser igual, né, para todo mundo. Essa segurança. Então, isso é uma coisa que, durante essa fase, né, vem cada vez reduzindo mais, né? Técnicas que vêm aí. Hoje tem essa questão dos cursos online, né, que as pessoas vendem cursos sem critério nenhum, sem ter um órgão que vá lá e fala, cara, essa parte tá bem isso complicada não mesmo. pode, né? Isso não é assim. Então vende e muitas vezes o profissional, por imaturidade ou mesmo por não ter essa ciência, esse conhecimento, entra dentro desse cenário e acaba aplicando, vendendo isso como algo, né? E os órgãos não conseguem entrar, porque você vai ter a questão da autonomia do profissional. E se você começar a castrar essa autonomia do profissional, você também vai tirar muito daquilo que ele vai falar, ué, mas então eu vou aplicar o quê? Eu vou ter que viver estudando para aplicar, então não serviu, entende? Então, assim, são critérios ainda que eles merecem ainda talvez uma política diferente, um pensamento diferente. Isso é bem polêmico mesmo, né? Hoje nós temos aí curso de tudo, curso de final de semana e que de fato te dá lá um certificado dizendo, ó, fez aí tantas horas e de fato os órgãos regulamentadores não conseguem ter um poder em cima disso, né? E realmente é muito complicado. Vai de fato, no momento em que tu precisar, tu tem que pesquisar muito qual é o profissional que tu vai... E o próprio fato, né, eu acho, de seguir padrões, quando você começa a rotular procedimentos, eles ficam fáceis de serem vendidos, né? Sim. Então, se você dá um nome para aquilo for um nome fica bonito, fácil então. de vender, né? Sim. Não vai... mas você vai fazer, um exemplo, você vai fazer o método ou você vai fazer fisioterapia? Para nós, como profissionais, deveria ser ótimo falar somente assim, vou fazer fisioterapia, né? Não, mas tem que ir lá para fazer tal coisa. E aí essa coisa fica fácil, esse procedimento fica fácil para os planos venderem, para o mercado em si, né? Nós temos necessidades de rótulos, eu acredito. Tanto quanto profissional, quanto público, né? Eu preciso olhar para alguma coisa. E aí, quando fica muito generalista, nós vivemos olhando para esses pontos. O que deveria, talvez, ser a forma adequada, né, do mercado. E aí foi assim, a fisioterapia veio, voltando, né? A fisioterapia veio em 2 vizinhos. Aí, depois de 2 vizinhos que eu formei, eu acabei vindo para Beltrão. Tive uma experiência na PAI de Beltrão com o curso, com o método de ecoterapia. Aí. Pois é, assim como você falou de técnicas e de métodos que caíram, né? Que perderam tanto significado, a ecoterapia já é o inverso, né? Ela parece que continua bastante, a crescer, né? Ela continua. E é um recurso que, quando a gente vai pesquisar sobre porque a ecoterapia ela é multidisciplinar, né? Eu posso fazer minha sessão de fisioterapia no cavalo,
O psicólogo pode prestar o atendimento dele psicológico utilizando da ferramenta do cavalo e do ambiente, a fono, assim por diante. Então, quando a gente procura dentro da fisioterapia o que existe de evidência, de artigos científicos, de pesquisas, de revisões que são feitas, a ecoterapia está muito consolidada. Ela realmente, né? O que hoje, dentro talvez dessa área, seja difícil ainda para se conseguir, é que nós não conseguimos ter uma precisão cirúrgica, vamos dizer assim, né? De olhar para aquele aspecto de lesão na área X do cérebro e falar que quando fizer a fisioterapia, aquela área vai ser consolidada. Porque aí nós temos que partir para outros raciocínios quando nós entramos nisso. Mas aí eu fiz o curso lá na Unibrasil, que era o lugar que tinha. Em Brasília? Em Brasília. Aí eu vim e eu trabalhei algum tempo. Durante esse tempo, eu acho que foi 1 ano mais ou menos. Não foi muita coisa, porque eu e o Camilo estavam abrindo a clínica nesse momento, na Oasis, né? E aí, como a Oasis cresceu, eu não consegui mais ficar na PAI. Aí eu acabei saindo da PAI e indo trabalhar. Nós até montamos, na época, uma ecoterapia atrás da clínica, né? E aí ali foi um momento crucial de escolha realmente de onde o que eu iria me especializar na fisioterapia, né? E aí eu comecei, talvez assim, não vou dizer que seja o primeiro, mas eu fui um dos fisioterapeutas de Beltrão que começou a falar sobre fisioterapia neurológica. E eu e o Camilo, dentro da clínica, nós montamos uma dinâmica de direcionamento de público. Eu não atendia ortopedia, eu não atendia joelho, não atendia quadril, coluna, não fazia isso. Eu só atendia neuro. Né? E o Camilo só atendia ortopedia. Aí muitos colegas de nós, quando iam nos visitar, a gente falava, é assim. Daí todo mundo falava, mas tu não atende um joelho? Tu não atende um dor? Não, eu só atendo neuro. E aí a gente já começou desde aquela vez já a pensar nessa forma de trabalhar com as especialidades. Aí dentro da Oasis veio a Unicep, que eu voltei para a Unicep daí, mas daí agora como professor, então eu estava vivendo o outro lado do negócio. Aí eu dava aula em Beltrão, aqui no campus que era novo, em Francisco Beltrão, e em 2 vizinhos. Aí eu fiquei 2 anos fazendo isso. E também por motivos e escolhas, aí eu acabei saindo, né? A vida de professor, ela é às vezes um pouco difícil, né? Outros momentos ela nos dá boas realizações, né? Ela oscila bastante, né? Tem momentos de felicidade e de dificuldade, né? E muito, talvez, é o fato da convivência mesmo, né? Eu vinha de um público, talvez de um tempo de alunos... Uma geração diferente. Uma geração diferente. Então, você conviver com gerações mais novas, né? Você tem que, talvez, ter uma maleabilidade diferente, né? Mas aí foi durante esse período que daí eu saí da Unicep que eu comecei em Pato Branco, né? Aí eu conheci lá uma clínica, porque eu estava para conhecer o método Cuevas, que eu tinha visto muito dentro na questão da internet e que eu estava começando a usar. E aí eu fui para Pato Branco com esse anseio aí. Eu vou lá ver o que é isso aí, porque né, tem uma pessoa que faz. Já tinha alguém que tinha ido fazer. Praticava. E eu olhei e falei, isso é muito estranho, né? Tinha um senhor chileno que falava espanhol, pegava as crianças e fazia umas mirabolícias com a criança. Uma coisa meio pizza, assim, baixava a cabeça assim para baixo, pegava uns pedaços de madeira e equilibrava a criança com aquilo. Falei, mas o que é esse negócio aí, né? A primeira vez que a gente levou o Ulisses lá, assim, eu fiquei sentado olhando, daqui a pouco o Fernando fazia uma pirueta e voltava e ele... isso é muito diferente. Acho que essa questão do método Cuevas é muito, muito importante a gente comentar mais. Mas antes da gente chegar nele, Fernando, você falou, né? Você foi por quanto tempo professor? 2 anos. 2 anos. Você vê alguma possibilidade de, em algum momento da tua vida, você voltar a estar à frente de uma sala de aula? Eu acho que sim, né? O mestrado, quando eu voltei agora para fazer mestrado, e como eu acho que é um jargão, né, dos profissionais, de falar assim, se você faz mestrado, você quer ser professor, né? Então, por que assim, mais seria? Vai fazer mestrado. Mestrado, vocês só ficam vendo gráfico, estatística, estão lendo coisas, né, que os outros não lê, que é totalmente atípico. Quando eu voltei para o mestrado, essa vontade de novo, né, e talvez seja uma possibilidade no futuro, ela
voltou a ter um certo significado. Não um significado de não é direcionamento de definição profissional, que eu queira somente isso, mas eu acho que é uma colaboração social, né? Se a gente pudesse estar em sala de aulas, talvez para compartilhar o que a gente sabe e aprender também com os alunos, sempre eu acho que a gente aprende mais do que a gente consegue passar para os alunos, porque aquilo que é muito consolidado, é muito básico, você tem que ter uma estratégia para passar, mas aquilo é acessível, ainda mais hoje, com aulas, tem aulas que estão no YouTube, né, de vários assuntos. Você vai falar sobre uma aula de neuroanatomia, você abre lá, tem um cara num laboratório dissecando uma peça do cérebro lá e falando daquilo muito melhor, talvez, do que aquilo que eu possa oferecer para um aluno. Né? Mas a experiência profissional e esse buscar de conhecimento, ele sempre vai engrandecer a gente, profissionalmente falando. Sim. Então, há uma satisfação profissional, talvez, em voltar a dar aula. E há também essa satisfação que ela vem a essa questão social, né? Tipo, bom, se a gente consegue ter tempo, que hoje tempo é uma coisa difícil para todo mundo, né? Se eu consigo organizar tempo, eu consigo fazer isso, por que não? Né? Mas é algo que ainda eu penso e que às vezes falo, não tem mais necessidade. Mas outras vezes eu acho que é interessante, sabe? É quase como... o cara que mantém a banda dele, por mais que ele tenha a profissão dele, né? É um hobby, talvez, é uma coisa que... Conhece alguém assim? Eu ia falar, né? Que mantém a banda trabalhando. Não, justamente. Insiste em manter a banda. Não, mas aí é que tá, né? A banda, pra mim, é algo que me faz muito bem, né? Então... É exatamente isso. Não é fonte de renda, não é... É um hobby, né? Aliás, a banda não é bem o caso, né? Que mantém as bandas. As bandas, né? Tenho duas. Olha aí. Mas até 3, né? Tem uma que tá começando devagarinho, assim, mas... Mas é isso, né? Porque acredito que também, nessa parte, enquanto professor, tem um problema de remuneração também, né? Então, ele é algo que entra muito no sentido que tu tá falando. Essa questão de sentir o desejo de transmitir aquilo que tu sabe, de poder te preocupar com a formação de quem está chegando no mercado, né? Acho que isso conta muito, e conta muito mais do que a remuneração que está entrando. Embora que seria muito importante que essa remuneração fosse muito melhor. Né? Eu acho que é o fator, às vezes, né? Porque... Hoje o tempo, eu falo o tempo, nós temos 24 horas por dia para viver, né? E como dizem numa frase muito comum, a gente vive um dia de cada vez, né? Então muitas vezes você olhar para o teu filho pequeno, olhar para a tua vida pessoal, olhar para aquilo que você gosta, aquilo que tem que ser feito, né? Porque tem coisas que a gente tem que fazer, vai ter que achar tempo para fazer. Então, assim, são obrigações e às vezes são compromissos depois que vão nos cobrar, talvez, um preço que não sei se em todos os momentos a gente está preparado para pagar esse preço, né? Porque se paga o preço. Então, né? o dinheiro é o que compensa muitas vezes, né? O dinheiro Mas, assim, são projetos, né? Certo. Vamos vivendo um dia de cada vez, a gente vai vendo o que acontece. Isso aí. Vamos voltar, então, para a trajetória do Fernando no Método Cuevas? Pois é, tu chegou a morar lá em Santiago? Como que foi fazer essa formação? Então, daí a gente faz... Não, ele é um curso, né? Porque ele é um método. Então, eles têm uma coisa que se chama educação continuada, onde você entra nesse curso, faz um introdutório, e aí você começa a aplicar coisas, começa a aplicar exercícios, né? Técnicas que tem dentro do método, e depois você vai lá para conhecer o cara que criou o método, né? Que é o seu Ramon, e daí lá você tem uma vivência, né? Prática, e aprende a fazer. Cada vez que vai para Santiago eram 5 dias, uma semana lá, e durante essa semana ele recebe crianças do mundo todo lá que vêm para Santiago e que ficam fazendo o protocolo, que eles chamam, né? As crianças ficam 2 semanas, né? E a gente, como terapeuta que está lá para aprender, fica 5 dias para fazer. Daí eles vão criando como se fossem hierarquias, de acordo com
de acordo com o tanto que você vai lá, vai estudando, vai fazendo como se fossem certificações. Então, você fez o Cuevas nível... Vão dividindo em níveis. Nível 1, nível 2, nível 3. Então, eu acabei indo para lá umas 3 vezes, mais ou menos, lá. E fiz em Curitiba também o curso. Que eu iniciei em Curitiba com o filho dele, que veio dar o curso. E aí, foi assim que eu comecei. Aí, depois a gente se inscreve lá, ele aceita... E aí vai lá, pagam o negócio e fica uma semana em assistência de curso. Aí depois desse período foi quando eu estava no meio dessas formações aí que eu tive essa proposta, né? Que eu estava em Pato Branco pensando em ficar só em Beltrão, e aí lá em Pato Branco eu tive essa proposta de talvez trabalhar fora, né? Que foi quando aconteceu a saída para trabalhar com esse método aí. Né? Então, uma das particularidades que existem dentro do método que é diferente dos outros métodos é um sistema de provocação, que eles chamam, que é como se muitas vezes uma criança que tem uma lesão neurológica, ele é mais voltado para crianças. A criança ela não passa por um processo de reabilitar, né? Ela é um processo de habilitar, né? Porque a vivência do movimento, a experiência, a funcionalidade em si, ela não é inapta, né? Ela é uma coisa que ela vai sendo desenvolvida, construída conforme o ambiente que a criança vive e a percepção que ela vai tendo desse ambiente. Isso entra em inteligência, isso entra, né, uma forma muito equilibrada do sistema nervoso e absorvendo e integrando essas funções. Então, quando a criança passa por uma dificuldade ou mesmo algum quadro lesivo no nascer, ou tem alguma síndrome ou alguma coisa assim, ela precisa ser habilitada, a gente chama. Né? Então, tem algo muito particular aí, né, Fernando? Porque vamos pensar assim, um adulto que, por exemplo, ele sofre um AVC e ele passa a ter uma lesão e uma parte do cérebro dele, então, fica ali debilitada, ele precisa reabilitar, então, sei lá, o lado esquerdo dele. Mas ele sabe que ele precisa aprender, ele tem uma noção do que ele precisa fazer com que esse braço consiga fazer outra vez. E a criança não, né? Então, quando nós diferenciamos o público, tanto com uma criança quanto um adulto, a gente parte por esses dois conceitos, vamos dizer, habilitar e reabilitar, né? A reabilitação, ela traz, talvez, resultados melhores em questões funcionais, mas também ela traz um nível maior, muitas vezes até de frustração pela pessoa. Também. Então, o aspecto psicológico ela dela... sabe o que ela tinha, né? Isso, sabe o que ela podia contar. Sabe né? o que perdeu, né? E muitas vezes o fato de você tentar e não conseguir vai gerando como se fossem adaptações aí em circuitarias cerebrais que acabam levando a pessoa a frustrar. E frustração no cérebro é algo difícil, né? Cada vez que você tenta e você não consegue, vai chegar uma hora que o teu cérebro automaticamente, eu não sei especificamente qual seria o mecanismo, mas o teu cérebro vai acabar inibindo essa área. Ele vai falar, não, nem tente mais. Né? E aí a pessoa passa a gerar todas as adaptações, né? E que muitas vezes isso é considerado uma má plasticidade, né? Para quem não sabe, plasticidade é a capacidade que o sistema nervoso, o cérebro tem de melhorar, né? De pegar uma área que teve lesão, é como se fosse uma árvore de galhos, né? Um galho morreu, mas os galhos que estão em volta podem fazer circuitos que podem ir recuperar essas áreas. Então, para o adulto, quando ele sofre isso, primeiramente, nunca é em idades onde a pessoa tem muita projeção de vida, né? Já é uma idade mais tenra, já se trata de idosos ou coisa assim, eles passam a se frustrar mais, né? Então, assim, se torna mais difícil muitas vezes a reabilitação por causa desse aspecto. O campo emocional atrapalha muito, né? Ele, assim como ele pode favorecer, ele pode atrapalhar muito. Né? Eu sempre brinco, né, que as pessoas, elas sofrem um tipo de lesão e todo mundo fala, mas depois da lesão, depois do AVC, ficou mais resmunguento, ficou mais bravo, ficou mais... Eu falo, mas como é que nunca fica melhor, né? Sempre piora, né?
O Érico poderia explicar também pra gente, né? Porque que tem uma tendência de que quando a gente sofre uma lesão, a gente nunca vai ficar mais calmo ou vai ficar melhor, né? Sempre a tendência de olharem para aquilo como um fator de dizer assim, pô, mas tá, o cara teve... mas depois que ele teve aquilo, ele ficou muito chato, ele ficou brabo, ficou assim. Mas não poderia ser o inverso, né? É que aí é que tá, né? Tem algo assim de quando nós estamos enfrentando uma adversidade, é muito difícil de tu conseguir dar esse giro sozinho, né? Porque de fato a frustração, ela vem, né? Você está acostumado a ter a tua vida assim e de repente ela é podada, como você falou, né? A tendência disso reverberar dentro da gente de maneira muito negativa é muito forte. Então, assim, muito do sucesso de tratamentos, e não somente no campo da fisioterapia, acho que do adoecimento em geral, assim, muito depende de como tu vai lidar com aquilo. Então, assim, hoje é possível dizer que, por exemplo, um paciente oncológico, ele tem muito mais chance de cura, muito mais sucesso se ele está em acompanhamento psicológico, né? Porque ele vai poder falar, ele vai poder transformar essa frustração em outra coisa, né? Que é diferente daquela pessoa que diante de uma enfermidade ela se fecha. A nossa tendência é a de se fechar, né? Só que se tu se fecha, infelizmente aí tu te prejudica, né? Porque a frustração ela tende sim a piorar aquilo que tu já está enfrentando, né? E aí eu acho que entra algo muito interessante quando nós pensamos nessa parte infantil, né? Porque daí a criança ela não tem isso, né? Ela não tem isso. Ela sabe, ela está lidando com aquilo que ela tem, né? E a gente está fazendo um processo de maximizar, de aumentar, né? Então ela não lida com essa parte da frustração, o que facilita muito para que a melhora seja mais interessante também, né? Porque eu acho que tem outro aspecto também, é que em qualquer enfermidade, e acho que sobretudo nessas em que a fisioterapia acaba se envolvendo, que é a pessoa parte da independência para a dependência de outras pessoas, né? E essa dependência de outras pessoas, que é uma coisa difícil de aceitar, e que gera, acho que um pouco disso que o Fernando falou, né? Que a pessoa fica mais agressiva, mais chata, né? Não, justamente. Porque ela não consegue se aceitar ali, puxa, agora eu não consigo fazer o que eu conseguia mais. Não, justamente. E já é outra coisa que a criança não tem. Porque a criança está acostumada a ser, ela só sabe ser dependente, né? Ela nunca teve total independência. Sim. A perda de dependência é algo que gera muita frustração, né? Tu era acostumado a simplesmente ter uma mobilidade, tu tá acostumado a andar por tudo, enfim, daqui a pouco tu está numa cadeira de rodas. Porque o fato do gasto, até neurofisiologicamente falando, o gasto energético entre eu pegar essa xícara com essa mão e eu de repente perder a minha mão direita e agora eu tenho que pegar com a mão esquerda, eu não costumo tomar café com a mão esquerda. Então toda vez que eu tenho que pegar com a mão esquerda, o meu cérebro tem que pensar na mão antes. Isso. Deixa de ser automatizado. Aí deixa de entrar dentro desse conceito de que, né, de gasto energético. Eu fico todo o tempo tirando meu cérebro da zona de conforto que ele tem. Ali os circuitos estão todos muito bem fixados, formados, e é muito automático, né, esse automatismo. Sim. E outra coisa que deve pesar muito é a questão dessa pessoa ter que lidar com uma falta de acessibilidade no mundo lá fora, né? Porque assim, se eu sinto dificuldade para andar com um carrinho de crianças aqui na cidade, no sentido de daqui a pouco tem calçada, daqui a pouco não tem, essa coisa de que ao invés de tu ter uma rampa para entrar no ambiente, tu tem um calombo na calçada, assim, né? Que é uma coisa muito comum aqui na cidade. E isso para um cadeirante deve ser horrível, entende? Se manusear um carrinho com uma criança é difícil, tu imagina um cadeirante, cara. E muitas vezes, né, você vem do aspecto da criança, você vem do aspecto do adulto. O adulto muitas vezes programou a aposentadoria dele, que ia ser aquele momento que ele ia dirigir o carro, que ele economizou para ter, que ele ia fazer as pescarias que ele não fez, que ele ia fazer tudo aquilo que ele só trabalhou para chegar aí. E aí, de repente, esse mundo que ele construiu deixa de mais possível. Né? E aí vem algo que vem mudando com as novas gerações, que é de não ficar mais aguardando o momento em que tu vai fazer as coisas, né? Porque quando tu pensa, talvez, aqui na nossa geração, já é uma geração que pensa em fazer mais, em viajar mais, em se divertir um pouco mais, né? Diferente dos nossos pais, que era aquela coisa meio que só trabalho e casa, né? Então... Então, mas dentro de todo esse conceito sempre, né, e desse tempo de experiência, os maiores desafios que eu convivi foram em cima desses aspectos. Então, você
eu preciso ter equipe multi para trabalhar, preciso ter psicólogo, preciso ter acompanhamento. E na nossa região, essa experiência depois que eu saí para fora, que eu fui ver fisioterapia fora, e aí quando eu fui para Dubai, que eu fui para trabalhar como fisioterapeuta lá, eu cheguei lá e falei, bom, agora eu vou ver a realidade da fisioterapia de primeiro mundo, né? Eu vou estar lá, eu vou estar perto dos fisioterapeutas e eu vou ter eu vou mudar tudo do que eu tinha de experiência aqui do Brasil. Eu vou vir com outra visão, né? E realmente não foi assim. E realmente não foi nada disso. Nada a ver. Eu cheguei lá, todos os problemas que tinham aqui existem lá. Do mesmo jeito, né? E em outras línguas ainda, que era pior. O que pior é o entendimento. Para entender, né? Sim. Então, a mesma reclamação, a mesma queixa que eu tinha aí durante 10 anos dos pais que estavam vivendo aqui, eu poderia fazer um checklist, assim, de como é que funciona do primeiro dia, o meio período, conforme vai desenvolvendo, vai tendo fases. E essas fases que a criança vai passando, a família vai entrando em contato e ela vai vivendo aquele... Eu não sei se seria as 5 fases do luto lá, que poderia também ser psicologicamente explicar muita coisa, mas elas vai mais ou menos dentro desse sentido. E aí eu ainda brincava lá, né, quando eu tava lá, eu falava, como é que pode, né? É a mesma pergunta e a mesma reclamação, é a mesma coisa. A mesma pergunta que me faziam em português, agora estão me fazendo em inglês, né? Tipo, quando que o meu filho vai caminhar, né? Então, assim... Essa sempre foi uma das coisas que aconteceram e que esse método, né, ele acabou tendo um tempo dentro do mundo de que ele foi reforçado muito. Eu sempre digo assim, numa sociedade anônima, mas que ela existe, que seria essa sociedade dos pais especiais, dos pais atípicos, né? Vamos dizer, pais atípicos, crianças atípicas. Porque quando se viu um método em algum momento, se viu uma luz de esperança para que as coisas se consolidem ou que melhorem ou que realmente seja algo, e na concepção de muitas pessoas, como algo quase mágico, quando a gente olha assim, né, cientificamente, até onde a gente sabe, algumas expectativas elas ainda podem ser tratadas quase como uma mágica, porque cientificamente, até onde se conhece, não vai ser possível, né? Mas... isso foi algo que despertou, e foi uma bandeira, foi um rótulo, um título, né? O rótulo que eu falei antes, lá no início, e ele começou a ser vendido, comercializado. E aí, como esse método é da América do Sul, né? Aqui do Chile, né? E nós aqui no Brasil temos o maior número de pessoas que já estudaram isso. Sim. E eu, de certa forma, faço parte do início. O método é antigo, mas a gente que foi a nossa geração, com mais alguns que são fisioterapeutas mais velhos, mas o fortalecimento do método, ele ocorreu ali em 2012 para frente, até 2017, até agora, mais ou menos, ainda tem, né? Que ele deu um up, assim, né? Muitas vezes a gente até brincava, falava, tem muita coisa que é feita dentro do método, que o Érico falou, que são, às vezes, umas acrobacias que hoje, com muito tempo de experiência, não é para todo mundo, né? Não são todas as crianças que vão fazer. E que aconteceu, mas que ajudou a vender, ajudou a posicionar no mercado. Chamou atenção. Então, eu acabei indo para essa experiência. Era uma clínica que estava sendo aberta, e era em Dubai, nos Emirados Árabes. E eu acabei conversando na época, e eu não tinha filho, não tinha esposa, não tinha mais muita projeção, porque eu estava fazendo Pato Branco, fazendo Beltrão, mas eu já não tinha mais clínica em Beltrão, já tinha saído da sociedade, e eu prestava serviço. Então foi um momento que ou eu ia para lá para atender e tinha essa experiência, ou eu não ia mais ter, provavelmente, né? Uma experiência assim. Hoje, com filho, com família, bem mais difícil, mais pesado. E aí eu acabei indo para lá. Fiquei 2 anos, né? Isso era final de 2017. No dia que o Grêmio perdeu o Mundial pro Real Madrid, tomou um gol por cima
Você lembra desse dia também? Nem vamos pensar muito sobre isso. Eu tava assistindo aquele jogo com a passagem na mão, falando, podia ter vindo antes, a passagem eu tava lá vendo, mas ia ser mais triste, porque eu ia estar lá e ainda ver o Grêmio perder. Mas acho que pra mim ainda foi mais marcante quando perdeu pro Ajax. Aquela foi difícil. 7 anos de idade. Não. Foi em 94? Não. Foi... 96. Eu devia ter uns 14 já ali, mais ou menos. 96, 14, 15. 94, foi 96, acho que foi 96. E aí foi assim, né? Eu acabei indo para essa clínica. Foram desafios, né? De cultura. Mas lá foi o lugar que eu realmente tive que remangar as manguinhas, como falam no Brasil, e trabalhar com o método somente, né? Fui lá para aplicar o método específico só dentro dessa área. Aí foram 2 a 3 meses de estudo lá, para fazer a prova, para tirar o título de fisioterapeuta lá. E aí eu consegui passar na prova, para daí atuar como fisioterapeuta. Aí, como era um contrato de trabalho, então o meu visto era de trabalho, era todas as regularizações que existem em todos os lugares, quando você vai trabalhar fora, era a mesma coisa. E aí eu fui lá viver, mas eu não andei de Ferrari, nem vi os tigres dentro dos apartamentos, igual ocorre no YouTube. Lá. Eu vi muita grana lá, né? Realmente é um local de muito glamour, né? Mas existem, né, coisas da cultura deles, existem aspectos da cidade, de cultura que a gente, como cidadão normal, na fila do pão lá, não consegue ver muita coisa, né? Ainda mais vão lá para trabalhar. Mas a vida da cidade, onde existe muito dinheiro, a sociedade alta mesmo, ela é inacessível, né, em Dubai, né? A gente vive mais uma vida simples lá. Sim, por falar em fila do pão, como é que era a tua rotina lá, Fernando? A minha rotina era trabalho lá, como não é um país cristão, o calendário deles, eles seguem muito ainda um calendário lunar, né? Então, feriados, os dias de trabalho. Lá, Jesus Cristo, eu sempre costumo falar para as pessoas entenderem, Jesus Cristo só é um profeta, lá não é igual aqui. Então, tudo que é cristão aqui, lá não tem. Eles comemoram o Natal, eles param no Natal, mas não é a mesma intensidade daqui, a Páscoa, né? Lá você vai ter os feriados deles, né? Que é muito comum. E aí tem os dias, são 4 ou 5 feriados bem especiais, né? E aí a minha rotina era casa, trabalho, né? Trabalhava quantos dias por semana? Eu só folgava um dia. Aí depois de uns 4 meses eu falei para eles que não dava de ser um dia só, tinha que folgar 2 dias, como aqui. Só que o meu final de semana era quinta e sexta lá. Né? Eles fazem sexta e sábado. Eles fizeram... A gente atendia no sábado devido ser um dia que já não era mais o feriado mais forte deles, é na sexta-feira, né? Que seria o domingo deles. E então a gente trabalhava no sábado porque era mais cômodo para os pais levarem as crianças na clínica. Era o dia que estavam em casa, a cidade estava mais devagar, então... mas daí a gente acabava folgando na quarta e na quinta. Era o meu final de semana. Aí nos domingos era normal. E as diferenças culturais te impactaram muito, Fernando? No início, bastante, né? Desde a comida. Eu, como gosto de uma cervejinha, nada além do normal, eu acredito ainda. Né? Lá o álcool é proibido, então a gente, para beber, tem que ter uma licença, que é os patrões da gente na empresa, eles liberam você para beber, então eles sabem que você vai beber. E você, para encontrar álcool, ou é no mercado que vende só álcool, né? E o imposto é 100% do valor, ou nos hotéis para você beber. E carne de porco é a mesma coisa. Então você não consegue torresminho, salame, é só... bacon sem jeito. Bacon de vaca. Aí vendia. Não era muito parecido, quase nada. Então, assim, e aí teve mais, né? Tinha o Ramadã, que é o feriado deles de 2 semanas, onde a cidade ela vai
Dubai, ela é melhor pelo aspecto assim, como 85, mais ou menos 80% da população, que é em torno de quase 3 milhões de habitantes, ela já tem mais gente de fora, 85 de outros países, então ela acaba sendo bem mais flexível do que você ir numa Arábia Saudita, vamos dizer assim, né? Então, eles acabam vendo que o turismo é a moeda deles principal, né? Todo mundo acha que é petróleo, né? Mas Dubai não é tanto petróleo, né? O petróleo, as maiores reservas de petróleo estão em Abu Dhabi, nos países próximos, né? Nos desertos. Então, eles acabaram globalizando mais a cultura deles. Então, eles são mais tolerantes. Mas no Ramadã, você não podia nem só tomar água, né? E aí, na hora do almoço, na hora do café da manhã, se você não estivesse na sua casa, você teria que ir para um lugar reservado para você comer sem ficar no meio dos árabes, né? Mesmo que respeitam o Ramadã. Aí eles fazem os 4 momentos do dia que eles param para fazer a oração deles lá, que eles, né? Então, todas as mesquitas vão anunciar, e eles param e fazem, e a gente, assim... Então, eu estava atendendo, tocava um negócio da mesquita, eu parava, sentava a criança e esperava o pai ou a mãe fazer a oração, e aí terminava ali 30 segundos, 1 minutinho, voltava a atender. E aí muito da cultura de a gente aqui ser muito mais dinâmico, dar a mão, pegar na mão, abraçar. Sim, essa cultura mais quente, né? Lá não, né? Chegava para as mães, às vezes esquecia, chegava e ia dar a mão, a mãe fazia assim, tu fazia assim. Né? Deixava no vácuo totalmente, várias vezes. E aí muitas, né, vinham de burca atender, tudo tapado, né, só com o olho aberto lá. E eles têm uma cultura de ter muita gente para prestar serviços para eles, né? As nannies, que são as babás, as famílias que têm mais poder lá, aquisitivo lá, chegam a ter 3, 4 nannies. Então, era uma cultura diferente e era um aspecto que eu sempre comento com as mães, muitas vezes, que eu atendo no Brasil e que vejo de outros locais, que parece que o fardo psicológico da mãe que tem esse suporte de nannies, ele é um pouco mais leve. Porque muitas vezes a mãe que carrega, ela já tem o histórico com o filho, muitas vezes, né? Porque é difícil falar desses aspectos, mas às vezes ocorre durante o parto, né? Então tem todo um trauma envolvido. E essas mães aí, elas acabam abraçando a causa do filho, né? A particularidade da história de cada um que nasce nesse mundo aqui e tem que passar talvez por algumas coisas que a gente não sabe explicar como, né? Eles acabam levando isso. E isso acaba sendo pesado porque a frustração, muitas vezes, a criança não tem frustração, né? Porque ela tá vivendo. Né? Só que a mãe acaba carregando muita frustração de olhar para as coisas. Então, lá parecia que era um pouco mais leve esse fardo. Olhava pro filho, mas aí também, tipo, mas vamos lá, né? Às vezes ia só com a empregada fazer a terapia. A mãe dava sequência na vida, de uma forma diferente. Então, parecia, nesse aspecto diferente, comparando com aqui, que trazia um pouco mais de ser um pouco mais leve, talvez, esse ponto. E era um ponto de reflexão, às vezes, de a gente conversar e falar assim, parece que tem alguns aspectos, assim, da mãe, ou do pai, ou da família em si, que acabam carregando coisas que poderia ser um pouco mais leve, né? Aqui no Brasil tem a questão do dinheiro, né? Você não vai contratar 3 pessoas para cuidar do teu filho, mais o custo da terapia e tudo, né? Isso se tornaria caríssimo. Mas era uma das diferenças que vinha. Então, assim, culturalmente lá foi difícil no começo, mas aí depois eu fui aprendendo, né? Aí um pouco de dificuldade com a língua, porque em países onde a língua nativa é o inglês, é melhor, as pessoas entendem mais. Agora, quando você ia conversar com um paquistanês que falava inglês, com um indiano que fala inglês, com um japonês que fala inglês, cada um tem um sotaque. Tipo, a água passa a ter vários nomes que você falava, tu quer água? Daí um era water, um era water, entende? A pronúncia. Então, foi difícil esses aspectos no início. E essa conversa, né? Porque como a gente fica muito íntimo de famílias, né? Tanto que depois que eu voltei de lá, eu já fui umas 4 vezes, eu acho, para lá fazer intensivos, assim. E eu tenho amizades com pessoas, com famílias de vários locais, né? Finlândia, que moram lá,
Coreia, que mora lá, vários países que estão lá. Porque eu acabei fazendo parte, né, daquele momento. E aí isso foi algo que pesou no início, sabe, dessa convivência. E entender, né, a cultura, né, a forma. Será que essas pessoas realmente estão com uma boa intenção? Porque a minha intenção como fisioterapeuta, por mais que eu tenha que cobrar pelo atendimento que eu faço, mas ele acaba tendo uma certa nobreza de trabalhar com isso, né? Não desmerecendo a profissão de ninguém. Mas há uma diferença aí, né, Fernando? Com certeza. Então, assim, quando você entra dentro desse aspecto, assim, da família, dessa consideração, você pode também, né, ter pessoas que queiram tirar alguma vantagem sobre isso, né? Vender, falar coisa que talvez não é assim, ou querer extorquir as pessoas. E aí falavam em árabe, aí você vai saber o que estão falando de você, né? Então, assim, teve vários momentos difíceis. Mas depois, lá, a gente acabou saindo em alguns outros países. Lá, eu atendi no Egito umas 2 vezes. E países próximos, né? Que os Emirados é formados por 7 países, ou 7 cidades, vamos dizer, 7 estados lá. Seriam cidades, né, que formam os Emirados. E a gente saía atender em outras cidades. E era nesse formato de intensivo. Então foi uma experiência interessante lá, né? E culturalmente. Mas, como vai passando o tempo, viver sozinho em algum lugar, eu ficava mais e realmente ficava lá, ou eu voltava, né? Sim. E eu resolvi daí voltar para o Brasil. E após toda essa experiência, Fernando, tu conseguiu concretizar isso. É de fato uma técnica que traz bons resultados. É como eu estava falando, né? Eu sempre falo que são 2 anos que eu uso a técnica para o indivíduo, né? Para a criança. Dentro desses 2 anos, tudo pode acontecer, né? Uma vez eu era um pouco mais radical de falar que esse é o prognóstico, esse é o diagnóstico, não adianta a gente insistir muito. Mas dentro de 2 anos eu sei que o método é adequado ou não, né? E eu vejo respostas da criança ou não vejo. Então eu costumo trabalhar em torno de 2 anos. Mas respondeu um pouquinho. Respondeu um pouquinho, mas muitas vezes o desgaste que envolve o vir para a técnica, o vir para tratar, acaba custo-benefício, olhando assim, e talvez gerando até estresse para a criança demais, e aí é difícil, mas a gente às vezes consegue para alguns pais assim definir que, olha, vamos mudar o método, né? Vamos para outra direção. Mas a gente nós mudamos bastante hoje na nossa clínica aqui na cidade. A gente costuma trabalhar com vários métodos ao mesmo tempo, né? Não misturando eles na mesma horário, mas a gente costuma fazer baterias onde se trabalha. E aí dentro do Brasil, que foi uma coisa específica do Brasil, é que a fisioterapia dentro do Brasil ela é muito desenvolvida, né? Esse formato de especializações que existem dentro do Brasil leva a fisioterapia a ganhar um peso muito bom comparado ao mundo, né? Aqui. E aí a gente acabou estudando mais, né? Hoje a gente aplica, além desse método, aplica neuromodulação, né? Nós temos 2 modalidades dentro da clínica, uma que vai ser mais para criança e outra que é para adulto, que seriam estímulos magnéticos, né? Ou estímulos por corrente direta, que é com uma bateria, é um aparelho específico, onde se foca áreas específicas do cérebro, e que a gente sabe que tem pesquisa científica boa falando que funciona, né, e que ajuda. E aí continua com a base da cinesioterapia, que seria o movimento de tratamento, e ainda buscando essas áreas para estimular, né, para pensar em quanto que um cerebelo de alguém que tem muita limitação consegue ter a função dele dentro do cérebro, das funções. Então, muitas vezes ele também vai ficando inibido, vai ficando escondido. Então, a gente vai lá e tenta despertar esse cerebelo. Aí vem a neuromodulação por estimulação magnética, né, que tem aí para tratamento de depressão, é algo que tem nível A de evidência, né? Nível A quer dizer que foram feitas muitas pesquisas, né, e se chegou a um consenso de que funciona muito bem. Precisa ter direcionamento do psiquiatra, mas a gente também trabalha. E as doenças que estavam, vamos dizer assim, dentro
de um patamar onde só se via com a progressão somente ruim, né? O Parkinson, o Alzheimer, essas doenças que são neurodegenerativas, que elas vão passando com o tempo e vão piorando a condição do paciente. Agora, com estimulação magnética, a gente consegue dar uma segurada, né? Porque o estímulo magnético, ele tem uma bobina no aparelho, e como ele faz um campo magnético muito alto, ele faz com que esses neurônios se despolarizem durante a aplicação, né? E a gente sabe que com frequências adequadas, de acordo com os protocolos que foram criados, você vai trabalhar com todos os neurônios, ou com todos não, mas com uma grande parte de neurônios que ainda estão preservados no cérebro. Então você consegue tirar muitas vezes o paciente de uma condição que ele foi acomodando e foi só entrando em um processo degenerativo e consegue melhorar. É como se a curva tivesse aqui, consegue enfatizar um pouquinho mais. Ótimo. De função. Então melhora a qualidade de vida, né? E consegue. Muitas vezes qualidade de vida a gente fala em deglutição, controle de xixi, controle de tronco, redução de dor, melhora de sintomas depressivos. Sim, então, sim. é uma modalidade nova, né, que a gente tem e que realmente é interessante. Sim. E Fernando, tu trabalha, tu tocou um pouco nessa parte, mas eu acho legal da gente poder falar um pouco mais. Tu trabalha com algo muito delicado, que é a expectativa dos pais, né? Eu como pai atípico, já tenho aí nessa trajetória momentos em que encontrei profissionais muito empáticos que souberam conversar, e profissionais nada empáticos, né? A sensação que dá é de que demanda um nível de empatia muito grande, no sentido de que muitas vezes tu entende o prognóstico, tu sabe por onde a coisa vai ir, mas tu tá lidando com algo muito complexo, que é a expectativa que esses pais têm em relação ao teto que esses filhos possuem, né? Porque sempre vai ter uma expectativa muito grande, sempre tem esperança de que a coisa possa caminhar mais. Como que é para ti lidar com isso, Fernando? Essa costuma ser talvez a pedra no sapato, né? E não é só no meu sapato, né? É de todo mundo. Sim. A gente fala que a criança sai do hospital, passa pela supervisão, pelo diagnóstico médico, né? E tem que ir para fisioterapia. E como se trata de um processo de habilitação, né? Não é mais não é mais reabilitação. Então, esse acreditar essa neuroplasticidade, né? Então, muitas vezes você se depara, um adulto, você teve a lesão, você vai isolar a lesão, vai ficar somente o que se é chamado de sequela, né? Numa criança, a sequela ela é a longo prazo, né? Então, o quanto que a sequela momentânea se reflete no crescimento da criança, no desenvolvimento da criança. E aí, quando a gente entra com essas terapias para tratar e com essa preocupação dos pais, é algo difícil. Porque eu não posso, e eu também não sei, né, que a criança vai melhorar ou vai ser isso para a vida da criança. Mas o que a gente sabe é que essa criança vai crescer, né? Biologicamente falando, né? Esse cérebro vai crescer, esses ossos vão crescer, toda a estrutura vai crescer. E o que se tem muito é assim, uma classificação que é feita quando a criança é pequena, né, que se chama GMFM. Então se classifica dentro de 4 a 5 tipos daí, e a gente vai analisando por pontos. Certo. Né? Então são etapas de desenvolvimento da criança que a gente fala, olha, parece que a criança melhorou. Ou sim. Não só parece. Agora a gente viu que a criança realmente melhorou. Certo. Por quê? Porque o cérebro cresceu, porque as terapias foram adequadas. E a terapia adequada é a chave, né? Sim. Você tem que ter diversidade, você tem que ter repetição, você tem que ter continuidade, você tem que ter regularidade. E de fato não tem como tu estabelecer um teto, porque até onde eu já dei uma pesquisada, tu tem situações em que mesmo com uma lesão grave se desenvolve muito, e às vezes com uma lesão pequena não se desenvolve, né? Então realmente é difícil de tu poder estabelecer um teto, né? Conforme o desenvolvimento vai acontecendo. Quando se entra dentro de alguns estudos que vão fazer de genes, que estão ligados ao fator de lesão do cérebro,
você vai ver que às vezes, eu li uma pesquisa, até no mestrado existem crianças que têm alguma alteração genética. Nesse momento eu não recordo o nome do gene, porque são sempre genes são específicos com códigos, vamos dizer assim. Sim. Mas existem crianças que têm um gene e outras que não têm, que vão ter uma alteração. E que para muitas crianças, 10 horas de trabalho de parto, né, para um parto natural, pode gerar uma paralisia cerebral, e tem crianças que vão ficar 16 horas de trabalho de parto e não vão ter nada. Né? Então, assim, o conhecimento que nós temos ainda, por nós não termos um formato de homogeneidade para estudar essas crianças, né? Porque como elas estão crescendo, estão desenvolvendo, esse potencial genético ou biológico de cada um, ele é diferente. E quando nós vamos gerar grupos de estudos para falar assim, agora nós temos um grupo de 50 crianças com paralisia cerebral e todos são iguais. Então, para você controlar essa variável, essas diferenças que existem dentro do grupo, se torna difícil para pesquisar. Então, é isso que dificulta cada vez mais a gente ter trabalhos ou ter estudos certeiros para falar assim, não, essa criança com lesão aqui tem que ser feito somente isso, que vai dar super certo. Né? Mas aí a gente volta para esse aspecto. Né? Então, assim, tem crianças que vão sofrer lesões graves e vão ter uma melhora, né? E tem crianças que talvez não vão ter tanta melhora. Aí umas vão ser muito bem estimuladas, outras talvez não vão ser tanto. Sim. Mas o que não pode existir muitas vezes é gerar essa frustração, né, dos pais de desacreditar que vai melhorar. Né? E há uma coisa que eu costumo sempre comentar, que é a individualidade da criança, né? Muitas vezes a gente vai fazer, nós temos que somente ter consciência que nós estamos fazendo tudo que está a nosso alcance e que é possível ser feito. E aí respeitar, porque muitas vezes nós entrarmos num ponto onde há excessos de terapias ou há quase experiências sendo realizadas com crianças, que a gente vê muito hoje em dia, né? Sei lá, um médico boliviano que vende uma célula que é tirada do sangue, que é feito um medicamento processado e é injetado na medula, não sei o quê. Tipo, cara, não tem nada de evidência. E aí, muitas vezes, os pais, por estarem passando por esse momento aí de encarar a problemática ou imaginar que o futuro vai ser ruim, né, acabam submetendo a tratamentos. Não, justamente, isso é uma coisa muito esquisita, né, de quando a gente está enfrentando a situação, porque tu pode ser muito cético, enfim, ter esse pensamento bem racional, mas quando tu passa pela situação, se alguém te disser assim, viu, mas tu tem que pegar aquela planta, quebrar e misturar com não sei o que e dar, que tu faz, entende? É muito... Tu tem que ter, realmente, para os pais que estão passando por isso, tem que ter muito discernimento, muito cuidado, porque vão sim surgir muitas técnicas aí que... Sem comprovação. E viver, né? Eu acho que o processo em si de tratamento, o tratamento ele não é mágico. Então, ele não é assim, bateu a varinha e melhorou. E foi, né? Ele é construído, né? Isso. E nessa construção diária de várias terapias, de gastos, de várias abordagens, é aí que vai sendo construído também, né? O perfil psicológico da criança, o desenvolvimento. Então, muitas vezes, é aí que vai ser essa cura, vamos dizer, né? Vai de chegar... como eu comentei no início, a minha tia morreu com 58 anos, né? E tinha uma afecção, tinha um intelectual com uma debilidade bem considerável, né? E funcionalmente falando, não ficava nem de pé, entende? Uma cadeira de roda. Sim. Mas nem por isso, o histórico, foi uma vida fácil para o meu avô ou para minha avó? Não foi, né? Tiveram uma criança a vida inteira com eles, né? Sim. 58 anos. Uma pessoa de 58 anos com a mentalidade de uma criança de 5, de 3 anos, né? Convivendo com eles. Mas aí você vai olhar no final de tudo isso, falar com o meu avô e com a minha avó, que o meu avô já não está mais aí, mas falar com a minha avó e falar assim, viu, vocês teriam trocado alguma coisa? Teriam mudado? Mas eu falar, não. A gente chegou um momento que a gente aceitou que aquilo era a tia Geni, e a vida começou a andar a partir do momento, sem
né? Mas essa é uma fase bem avançada dos tratamentos. Sim. Essa fase inicial, principalmente se tratando das crianças, a gente tem que estimular as crianças. Tu tem que fazer com que se alcance o máximo. Então, essa pergunta sobre aonde que a gente vai chegar, é a única resposta que eu tenho que falar. Eu também não sei. Nós temos que trabalhar. Sim. E é muito importante que essa seja a resposta, né? Porque quando o profissional ele decreta, né, no sentido de não tem o que fazer, é isso, né? Olhando num cenário nacional, essa problemática que vamos ver que a gente tem aqui, tem em qualquer lugar do mundo, eu acho que as políticas elas não estão muito adequadas ainda, né? Porque o custo é muito alto hoje de tratamento das crianças, né? Os profissionais têm um valor mais alto de atendimento, acaba tendo um custo elevado. E esse custo, muitas vezes, não é todas as famílias que conseguem. Claro. Né? E aí, quando a gente fala temos que trabalhar, né? Esse trabalhar ele tem custos. Né? Então, assim, há crianças que por algum fator que talvez seja mais leve, o que ocorreu, tem uma recuperação, e há crianças que não têm. E essas que não têm dependem, né, de alimentação que tem que comprar, de sonda, consulta médica, de remédio para epilepsia muitas vezes, fisioterapia, fono, psicologia, conforme vai crescendo. Hoje tem comportamental, então se trabalha também. O professor auxiliar de classe de colégio. Cadeira de roda de uma criança especial não é uma cadeira de 2, 3 mil reais, é de 20, 30 mil reais. Não, nós estávamos vendo o preço de andador para o Ulisses, né? Andador e a cadeira adaptada. Não, os preços são absurdos, né? Não tem como tu simplesmente com o teu trabalho tu conseguir bancar um negócio desses, porque senão é... Então, assim, e é uma coisa muito, digamos assim... diria até injusta, né? Porque deveriam ser valores mais acessíveis, né? Deveria ser... Quando você olha para uma cadeira de roda e tu olha para uma bicicleta, apesar que hoje em dia as bicicletas valorizaram bastante, né? Porque mas quando você olha para uma cadeira de roda e para uma bicicleta, a complexidade e o material muitas vezes que é usado de uma para outra é o mesmo. E aí, por que um carrinho para carregar uma criança custa 30 mil reais? Né? Exatamente. Então, assim, faz sentido. Não deveria ter isenção de imposto para isso. Deveria a criança nascer... na minha opinião, deveria nascer e ter um auxílio do governo desde quando nasce, sabe? Porque não é um dinheiro que ninguém vai construir nada, é um dinheiro para sobreviver, né? Não, justamente, para te poder conseguir... Né? São aspectos, assim, que são pesados, sabe? Então, viver dentro dessa profissão e fazer ela acontecer, ela tem os seus... sim. Também temos, às vezes, né? E graças a Deus, em grande parte, assim, a gente vai tendo, né? Momentos que são muito bons, assim, de você pegar... e iniciar o tratamento de uma criança e você vê que ela consegue caminhar, né? Que ela consegue vai ser muito gratificante, ter funcionalidade. Você vê, vai construindo aquilo. E essa é a satisfação que não há dinheiro, que faz valer a pena, né? Mas assim, eu sempre falo, independente, né, serão crianças, né, serão pessoas atípicas, que são extremamente funcionais, assim, e que não devem, né, em momento algum gerar qualquer tipo, né, hoje em dia, de capacitismo, como a gente fala, né, olhar algo que não é diferente, é indivíduo, né, é individual. Fernando, você é um dos sócios aqui da Clínica Hope, aqui em Francisco Beltrão, né? Que serviços vocês oferecem lá? Então, na clínica, nós somos em 2 fisioterapeutas e um psicólogo, né? Aí, na fisioterapia, o Lucas faz o procedimento o método Pediasuite, né? Que é uma técnica... Ela basicamente foi desenvolvida há uns anos atrás na Polônia, se eu não me engano, mas faz bastante tempo. Eles criaram como se fossem roupas com elásticos, né? Usavam para reabilitar astronautas quando voltavam do espaço. Então, como ficava muito tempo sem gravidade, as pessoas perdiam a força até de ficar de pé. E aí eles foram desenvolvendo roupas com esses elásticos, são como se fossem linhas de força que ajudam a manter a pessoa em pé, né? Facilitam o ficar em pé, o controle. E isso depois foi aplicado para reabilitação, né? Aí isso veio para o Brasil
como TheraSuite, e depois um brasileiro que teve um filho com paralisia cerebral, que é o Leonardo, que mora, acho, nos Estados Unidos ou coisa assim. Ele acabou adaptando essas vestimentas e trouxe para o Brasil, e isso leva o nome Pédia Suite. Então é um protocolo, né? Aí a gente tem, eu e o Lucas fizemos a neuromodulação, né, que eu comentei antes. É um procedimento novo, né? Teve também uma origem nos Estados Unidos e na Rússia principalmente, né? Do estímulo magnético, né? Para fazer, você testa ou você faz com que as vias, os neurônios, quando são excitados, você consegue ver, tipo, um pulso magnético na cabeça, você consegue ver mexer a mão ou mexer o pé, sem precisar querer fazer esse movimento. Então, você vê toda a integridade da via. E aí, isso quando é aplicado de forma repetitiva, né, em áreas específicas, você vai tendo como se fossem ativações que podem melhorar a eficiência da área ou reduzir quando elas estão hiperexcitadas. Então, tem várias aplicabilidades. E aí, na área da psicologia, né, o Maurício trabalha com o método ABA, né, que aí entra dentro do comportamento, e ele é mais... Não é que ele é mais, ele está sendo mais usado hoje para autismo, né? É um protocolo. Ele tinha as outras abordagens para adultos, mas agora especificamente está com ABA. Aí a gente tem os colegas que não são sócios, mas que trabalham com a gente. Que aí tem a Luciana, que atende como fono, trabalha com a parte da disfagia, principalmente, que é quando ocorre a lesão e a pessoa perde a capacidade de engolir, deglutir, né? Trabalha mais com essa área. E a Camila, que vai começar agora com a gente, que vai trabalhar com a psicologia, eu acho que é a psicologia para adulto, eu não sei. Eu acho que divide em comportamental e eu acho que cognitivo. Eu acho que ela vai para dentro dessas áreas aí, né? Aí são esses os profissionais que a gente tem lá na clínica, né? Nós temos dentro da reabilitação ainda, né, e da habilitação. Então, eu trabalho com o método Cuevas e com neuromodulação. E aí a gente está atendendo adultos também com o protocolo. Uma vez a gente levava mais tempo de reabilitação e era um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais trabalhoso, né, a reabilitação de adulto. Agora a gente já está conseguindo fazer a reabilitação de adulto mais rápido por causa dessa metodologia que utiliza, desses equipamentos que são de neuromodulação. Então a gente consegue chegar no nível funcional da pessoa mais rápido, né? Depois aí são manutenções muitas vezes, ou às vezes a pessoa volta mesmo à funcionalidade quase 100%, né? Dependendo do caso de lesão. Vocês tiveram uma certa mudança de foco? Acho que no início a roupa era só crianças e adolescentes, isso, né? Aí depois da neuromodulação a gente foi para a Unifesp fazer curso. Eu tinha feito o curso em 2016, na época na Federal de Pernambuco, né? Eu fui para lá fazer isso. Só que quando eu terminei o curso eu fiquei muito desapontado porque o equipamento era muito caro na época para comprar, tinha que importar, e eu na época não tinha condições de montar um serviço desses. E aí eu voltei, não consegui fazer essa linha, esse método de tratamento. E agora, quando eu voltei de fora do Brasil, vim morar para o Brasil, eu fiz um curso para atender com neuromodulação criança, em São Paulo. Aí a gente iniciou, aí o Lucas não conhecia, acabou gostando, a gente teve uns resultados bem bons, assim. Algumas lesões que elas não são tão significativas. Grande parte das vezes as lesões que são isquêmicas, a gente consegue ter uma repercussão melhor. E depende muito da área do cérebro que é afetada. Mas de pacientes chegarem, né, com cadeira de roda, com um monte de suporte, e terminar 10 dias de terapia e sair caminhando, ou de mão dada com a esposa, resultados bons mesmo. Eu costumo falar, né, eu não quero vender uma ideia de que, né, isso é para todo mundo. Depende muito da avaliação que a gente tem e olhar para os casos. Mas grande parte dos pacientes que no passado eu levava 8 meses para conseguir ter, agora a gente consegue ter essas respostas dentro de 10 dias, né? Ótimo. Um salto muito grande, né? É bem significativo. E consegue entrar em áreas, né, que vão dar suporte para fono, vão dar suporte
porque uma área que a gente estimula, que é a área cerebelar, que é, né, atrás na cabeça, são áreas que o cerebelo está integrado com várias áreas do cérebro. Então, ele faz parte do alerta, da cognição, do refinamento do movimento, do equilíbrio. Né? Muitas vezes o paciente vem falando alto, né, muito alto, e aí a gente consegue, através dos estímulos, ver que reduz o volume, a altura do volume da voz, melhora o equilíbrio, né? E aqueles pacientes que uma vez eram meio que deixados de lado por ser degenerativo, as pessoas perderem, né, essa esperança de melhora, né? Agora a gente consegue dar qualidade de vida, né? Vai evoluir, mas a gente consegue melhorar a condição de vida até um ponto que daí realmente é o que está sobrando do cérebro, vamos falar assim, de função, né? Então, são técnicas novas, né? Aqui na região, eu e o Lucas somos pioneiros na área da estimulação magnética, né? Tem muitos médicos que ainda não conhecem, né? Por se tratar de ser... os psiquiatras conhecem muito bem, né? Os neurologistas, ele estava ainda e é muito usado por psiquiatras, né, para tratamento de depressão refratária, né? Por isso que tem nível A de evidência, né? Em torno de 30% dos quadros de depressão, eles podem atingir esse nível de depressão refratária, ou depressão maior também é chamado, que é quando a medicação não consegue controlar sem gerar sintomas adversos, né? Efeitos colaterais. Então, a pessoa começa a tomar um remédio, aí chega um tempo, aí para de dormir, ou começa a bagunçar demais. E aí vai mudando de remédio, né? E muitas vezes, quando vê, tem 10 anos que a pessoa está em estado depressivo. E aí, eu tive um caso agora, o último, de um rapaz de 36 anos que fazia 17 anos, estava encostado no INSS e tudo, e veio. Só que o protocolo dele foi bem estendido, foi 50 sessões ele fez, mas ele teve uma melhora bem significativa do quadro de depressão. Agora ele está em manutenção, né? Mas a grande parte das vezes é de 10 a 20 sessões, né? Todo dia faz o estímulo para sábado e domingo, e aí a gente consegue já fazer. Então, tem para dor crônica, né? Fibromialgia, que também é complexo de trabalhar, a gente tem também resultados bons. Então, são essas as áreas que nós, por se tratar de pioneiros, vamos dizer assim, nós também ainda estamos na construção de vários conhecimentos. Sim. Pacientes que às vezes vêm para a gente que a gente ainda não atendeu, então a gente tem um certo cuidado entre, né? Não quer colocar uma coisa e falar que vai dar certo para todo mundo, uma panaceia. Sim, né? sim. Então é algo bem... Mas nesses 14 anos de experiência, Fernando, você já deve ter visto muitos casos assim de uma reabilitação ou de uma habilitação impressionante, né? O resultado. Tem algum que você consegue citar para a gente, assim, que te surpreendeu ou que te deixou muito feliz por ver o resultado? Eu acho que tem bastante casos. Um dos casos que foi assim marcante, que até já passou por aqui, que eu gosto sempre de lembrar, é o caso da Camila, no Pietrobon, né? Até veio aqui. A Camila teve um traumatismo craniano na época, né? Foi bem significativo e repercutiu demais a funcionalidade na vida profissional dela. Então, foi algo que foi bem marcante. E por mais que a gente foi longe, né? Porque eu comecei a atender a Camila na camada, em casa, né? E daí vi ela caminhar, vi ela conquistar, voltar a dirigir, fazer tanta coisa. E só não conseguimos voltar para a música, né? Porque a música é algo que no cérebro, especificamente, a motricidade fina, ela está muito organizada no cérebro e às vezes teria que reconstruir o cérebro para chegar lá onde se tinha antes. Voltou a tocar percussão, né? Algumas coisas assim, mas a limitação foi considerável para a questão profissional. Mas foi um caso que marcou bastante, né? E aí tiveram casos de crianças, né, que tinham paralisia cerebral, né? O Alan, aqui na cidade, é um caso que eu comecei a atender ele com 6 meses, eu acho, com ecoterapia, e hoje ele é um menino de 11 anos e caminha por tudo, né? Tem ainda, você vê que teve a paralisia cerebral, no caso, né?
tem a sequelinha motora, mas é uma criança que conquistou a independência total, né? Teve o caso que não dependeu somente da terapia, mas que foi bem satisfatório, foi o caso do Valentim, de Marmeleiro, né? Que teve AME, que foi o único caso aqui da região, que teve toda uma mobilização, né? Durante a pandemia. E hoje é uma criança que está bem também, né? Porque o Valentim representou uma experiência na minha prática de um tratamento muito revolucionário, né? Você tem um tratamento gênico, né? Eles mexeram no genoma praticamente da criança, né? Então você não tem uma proteína no teu DNA e eles colocaram essa proteína para estagnar a doença. Então é algo que a gente vê isso em filme, né? Por isso do custo tão elevado, né? Que era o tratamento e que foi, né? E que, claro, ele é uma criança que vai ter necessidade de atendimento talvez pela vida toda, né? Mas que foi bem satisfatório de a gente olhar, né? Porque todas não do nível dele, da disfunção da AME que ele tinha, não era para ele ter conseguido se não fosse ser esse tratamento. Era 1 ano e meio o prognóstico de vida, né? Então foi uma coisa bem satisfatória. Nossa, muito mesmo. Tem um outro ponto, assim, que quem vive isso tudo sente uma dificuldade porque vamos pensar assim, quando tu pensa numa paralisia cerebral, provavelmente vai precisar de diversos profissionais, né? Então não é só o fisioterapeuta, é o psicólogo, é o fono, é TO, enfim. Mas existe uma dificuldade nessa questão do trabalho multidisciplinar e até interdisciplinar, né, Fernando? Qual é a tua opinião sobre isso? A questão da inter e do multi, o multi seria todo mundo estar trabalhando, mas quando é interdisciplinar, que tem que estar integrado, né, todo mundo com o mesmo objetivo ou olhando para o mesmo ponto, né, eu acho que a dificuldade ela vem desde a área médica já, né? Porque quando você tem um caso de uma lesão, o que deveria se ter é como se fosse um diretor clínico da criança, um diretor médico, alguém que sabe administrar. E o que acontece, que eu vejo muito dentro, é que há uma certa frustração até por parte dos pais, porque muitas vezes nem o médico sabe o que vai ter que ser feito na fisioterapia. Eles não têm, e eu não culpo os médicos, né? Mas muitas vezes eles não sabem como que vai ser, qual o método, o que precisa ser feito. E aí isso é o fator principal da interdisciplinaridade. E quando a gente inicia na nossa região, nós ainda não temos centros onde você encontra tudo dentro de uma clínica só. E muitas vezes centros que oferecem tudo dentro do mesmo lugar, eles também vão depois ter outros problemas de ter tudo no mesmo lugar, né? Porque às vezes o profissional que tem um trabalho totalmente diversificado, ele não quer trabalhar num centro desse, ele quer ter o espaço dele. Isso, exatamente. Né? E aí, essa é um dos problemas. Mas é o fator, é o ponto-chave, assim, que mais dá a resposta, né? O que tem melhores resultados é o interdisciplinar e que todo mundo consegue olhar para aquilo da mesma forma, né? Para a lesão. Todo mundo tem um plano, né? O simples fato de tu ter profissionais que estão conversando, nossa, isso já dá um efeito gigantesco, né? Porque o que é o mais comum, né? Então a criança ela tem o fisioterapeuta aqui, o fonoaudiólogo lá, enfim, essa coisa fica um pouco espalhada. E a gente sabe que no dia a dia não é tão fácil para os profissionais, vamos nos encontrar e vamos definir que nós vamos por essa direção, né? Não é uma coisa fácil de fazer. Mas que, sim, a gente sabe que dá muito resultado, né? Quando todo mundo está indo para a mesma direção. Na clínica lá de Dubai que eu trabalhava, que é Hope também, eu peguei o nome de lá como uma forma para mim não esquecer. Aí é um bom nome. Né? Que é Esperança, né? Na tradução para português. Então, a gente fazia isso. Nós tínhamos as reuniões onde tinha o nome das crianças, dos indivíduos, que a gente depois traçava esses planos de como que seria feito. Quem ficaria com tal objetivo, com tal meta, e aí trabalhava. É algo que é surpreendente. E muitas vezes só temos esse caminho a seguir, né? Mas, assim, é uma das metas que a gente tem dentro do nosso espaço de conseguir hoje, como todo mundo sabe,
ou todo mundo não, né? Mas grande parte das pessoas estão cada vez convivendo mais com crianças atípicas, estão vendo nos colégios, por causa das políticas novas que tem. Sim. Né? E a inclusão melhorou muito. Né? A inclusão deixou mais evidente. Então as pessoas estão muitas vezes falando assim, mas aumentou os casos de autismo? Né? Aumentou. Eu sempre falo, eu acho que não aumentou, eles só saíram de casa, entende? Eles foram para o colégio, né? As APAES, por mais que elas tenham uma ênfase grande, mas elas acabam, muitas vezes, elas também restringiam as crianças de participar da sociedade. Justamente. E até pouco tempo, o destino de uma criança autista era a APAE, né? É recente isso de tu poder fazer uma integração da criança autista. Né? A polêmica principal hoje, quando a gente senta para conversar, é aquela história sobre o deficiente intelectual, que é aquele que não tem muitas vezes as condições de receber, de interpretar e se comunicar de uma forma talvez adequada para a convivência. Essa criança, estando no meio dos outros, ela vai ter benefício. Não vamos pensar nas outras crianças, vamos pensar no indivíduo ali que tem o problema. Sim. Essa criança, ela vai ter benefício em estar no meio dos outros ou não. Né? Essa é a grande polêmica que hoje. Né? E que, de certa forma, ela vai ser, de acordo com o que eu penso, ela vai ser atenuada passando por isso. Sim. Ela isso, em algum momento, vai encontrar um lugar onde vai ser colocado. Eu acho que não volta muito para pai. Eu acho que não prejudica também o desenvolvimento das crianças que são típicas, no caso. Sim. Eu acho que é uma coisa de eles se adaptarem com aquilo. Acho que acredito que é assim, sabe, Fernando? A problemática disso é a maneira como é feita. Na época que eu trabalhava na PAI de Beltrão, de repente chegou uma resolução em que dizia que todas as crianças que tinham um diagnóstico de deficiência intelectual leve, o CDF-70, né, elas deveriam ser incluídas E aí, de repente, se iniciou uma revolução de que então todas essas crianças que estão aqui vão para lá, né? E vamos pensar assim, quando eu penso na teoria, isso é ótimo, né? Agora, os colégios não tinham sido preparados, os professores não tinham sido preparados. Né? Não existia uma estrutura para isso, né? E aí, o que aconteceu? Foi feita uma tentativa, a coisa não deu muito certo, daqui a pouco essas crianças estavam voltando para a PAI. Então, é a maneira como acontece. Exatamente. Mas é a maneira como isso acontece, a maneira como isso precisa ser preparado, né? Agora, é claro, digamos, se você pensa uma criança com a deficiência intelectual leve, ela junto com crianças típicas, isso é um benefício mútuo, entende? Para ambos os lados, né? Agora, de novo, isso precisa ser muito bem trabalhado, né? Em termos de estrutura e até mesmo com os próprios colegas, né? Porque a gente sabe que tem toda uma questão de bullying, tem toda uma questão que isso tudo precisa ser também preparado, né? O terreno precisa ser bem preparado para isso acontecer. Então, porque o bullying em si, né, eu acredito que ele existe por ser a diferença, né? E a diferença que é perceptível, né? Então ele vai gerar o bullying como uma reação que as crianças vão tendo dentro do ambiente. Mas quando isso passar a ser encarado como normal pelas crianças, né? Eu tenho uma criança, um autista, que está fazendo barulho dentro da sala de aula. Quando as crianças que estão convivendo com essa criança olharem para ela e aprenderem que tem que ajudar a acalmar ela, nós vamos ter um mundo diferente. Perfeito, perfeito. Eu acho que... Não, perfeito. Agora, o quanto isso também depende dos pais, o quanto isso depende de... É bastante coisa, né? Porque vamos pensar assim, hoje se tu pega aí, essa questão de bullying ainda é muito forte. Isso nem entre crianças típicas, né? Ainda é algo assim que, do que eu acompanho aí, enfim, de consultório, enfim, tudo mais, ainda é algo gigantesco ainda, né? Então, tem bastante coisa para trabalhar ainda. Né? E o olhar da educação, talvez esse olhar da educação que muitas vezes parece que hoje entre o tratamento terapêutico e a educação, eles ainda estão muito separados, né? O professor e o terapeuta, eles não estão falando ainda a mesma língua, né? Porque o professor está preocupado, talvez, eu não vou generalizar, mas talvez de uma forma num contexto muito geral, às vezes um professor ou mesmo um pai, ele está mais preocupado porque o menino tem que passar no vestibular quando crescer, tem que ser inteligente. E não olham para a questão que a sociedade, ela cresce como todo, né? Então, o problema é que não está na tua casa, mas ele está na tua rua.
né? Exatamente. Tá na tua cidade. A questão não é só que essa criança precisa passar num vestibular, essa criança precisa saber viver em sociedade. Viver em sociedade, não é? Porque... é o primeiro ponto. Deveria ser o primeiro ponto. Deveria ser o primeiro ponto. E essa construção dessa mentalidade dentro da sociedade é algo que vai ser colocado, né? Eu acho que a lágrimas a qualquer forma. Mas ela vai encontrar um meio, talvez demore um pouco, mas eu acredito que vai encontrar um meio para que isso aconteça. Né? Países mais desenvolvidos, as coisas já estão um pouco diferentes, né? Não, com certeza. Isso aí, muito bem, muito bem. E aí? Estamos chegando? Chegamos. Chegamos na bundinha. Famosa bundinha da cuca, né? Chegamos no final aí do nosso episódio. Comeu muita cuca com salame na Volta Grande do Marrecas, Fernanda? Era mais na casa da minha avó, que era alemã, e a gente comia um pouco. Era lá que tinha. Mas, enfim, quando chegamos no final, a gente faz um pedido para o convidado fazer uma indicação de algum profissional. É a hora do brodo, né? A hora de poder indicar alguém. Teu convívio, um amigo, enfim, uma pessoa que você recomenda o trabalho. Pode ser mais de uma, se você quiser. Eu tenho duas pessoas que eu acho que são pessoas que têm uma... Por serem... Um é beltronense, né? Que eu admiro demais aqui, dentro da questão cultural, que é o Echeverry, né? Que da Sonata. Acho que é um talento que não deve se apagar nunca dentro de Beltrão, né? O cara para mim, é fora do normal, um talentoso. Eu acho que vale muito a pena pela experiência de vida que teve, estudou na Itália, não somente por isso, né? Por ter conseguido estudar fora e tudo, mas é uma pessoa com uma cultura muito boa, né? Provavelmente de assuntos bons, de boas histórias também para dar risada, né? De curiosidades que a gente tem de olhar para o talento do cara e falar assim, daí cara, você vai pro The Voice, como você vai, qual é o próximo passo aí, né? Você pensa o porquê que você nunca foi. Eu acho que é um cara muito interessante, né? E tem um cara que eu admiro assim de tempo, porque é um cara muito simples e que instruiu muito da área da veterinária dentro de Beltrão, que é o veterinário Basso, que é antigo aí. Grande parte de todos os veterinários que eu conheço, eles foram alunos de estágio dele, né? Ele não era professor universitário, mas passava. Então, e tem um linguajar muito engraçado pra gente conversar com ele. E é um cara que é bom, um cara muito, muito interessante para ter boas conversas a respeito do tempo da faculdade, que saiu estudar. Era filho de agricultores aqui da região também. E provavelmente assim, um dos pioneiros dos veterinários aí na cidade, que vai trazer talvez uma conversa bem interessante com vocês também. Certo. Esse cara aí. Muito bem. Vamos para aquela sagaz pergunta? Vamos, fique à vontade aí, Luciano. Fernando, a gente costuma convidar os nossos convidados, eu adoro essa frase. Convidar os convidados é um clássico aqui. Clássico aqui. O rei do pleonasmo. A se perguntar o que diria para si mesmo, né? Se pudesse voltar, pudesse encontrar o seu eu lá de 17 anos de idade, né? Que conselho daria a ele? Então, que conselho você daria ao Fernando de 17 anos de idade? É uma pergunta bem significativa. 17 já faz quase 10 anos. Não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo. Não, 17, 20... Não, quase 20 anos. Então, esse 10 eu achei que tu tinha falado brincando. Eu achei que era piada. Eu achei que era piada. Acho que temos outra pessoa que não é tão boa de matemática. Realmente. A gente brinca. Olha, não sei. Eu acho que tudo teve um significado, né? Nessa vida. Pessoas vieram, pessoas foram. A gente aprendeu algumas coisas dando risada, outras chorando. Mas eu acho que tudo valeu a pena, né? Se eu falasse alguma coisa para quando eu tinha 17 anos, eu ia falar, cara, vai em frente aí.
Pode ir para Dubai que vai dar boa. Nem passava na cabeça. Nem ideia de que poderia acontecer, né? Eu tinha assistido a novela do Clone, só que tinha Jade. Aí, de repente eu fui... Pegou a Jade. Pegou já. De repente eu tô lá, tava lá, olhando para aquilo. Eu teve muitas situações e momentos que eu vivi fora que eu... Às vezes eu falava assim, eu acho que eu não tô vivendo isso. E tanto bom quanto ruim, né? Porque viver fora do Brasil sozinho não é dentro de apartamento e trabalhando. Tem perrengue também, né? Mas, assim, eu acho que eu ia falar segue aí o sonho aí que você tem, que vai dar certo, né? Talvez tenha mais sonhos, eu ainda tenho mais sonhos para frente, né? Diz que a gente vai construindo. Mas eu falaria isso, eu falaria, olha, cara, continua aí. E vai aprendendo, porque a vida é um aprender todo dia, né? Isso que eu falaria, com certeza. Tá bem. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Que episódio bom, né? Um episódio, assim, bem... Acho que vai ajudar muito para pessoas que estão passando por algo, né? Semelhante ao que eu já passei, tenho passado. Acho que tem muita informação válida aqui nesse episódio de hoje. Muito conhecimento, né? Então, também acho que é a mesma coisa que eu estava falando agora. O que eu uso para mim, eu sempre falo para os outros. Vamos com calma, né? Que vai ser construindo e desconstruindo algumas coisas para a gente ver o significado, né? Então, exatamente. Não é fácil, né? Em alguns momentos. Mas tem momentos que é bem bom, é bem fácil. Não, tem momentos que é isso, né? São oscilações de muita dificuldade e de muita alegria também. Acho que tem uma parte complexa que é de quando tu te cai a ficha do que é, né? E aí, ter essa virada de chave, ela é muito importante para te estabelecer os direcionamentos, né? Então, e para isso acontecer, precisamos de bons profissionais ao redor. Então, é isso aí. E que bom que a nossa cidade conta com profissionais como o Fernando. Exatamente, né? exatamente. Que a gente tem muitas evidências, muitos depoimentos, né, que falam do bom trabalho. Bons depoimentos, exatamente. Então, isso aí. É uma esperança para as pessoas que estão enfrentando essas situações, né? Isso mesmo. Como o Fernando falou, ele não pode garantir exatamente, olha, isso vai chegar lá, mas a existência de bons resultados. Não, ele pode garantir, né? A dedicação dele, né? E eu acho que profissionais dedicados aí estamos com poucos no mercado, então é muito bom saber que é possível contar. Né? Muito bem. Ficamos por aí? Ficamos por aqui. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. Baita episódio. Isso aí.